Bom dia! Mais uma vez é bom estar tomando café juntos e, mais importante, estamos tomando café com Cristo e transmitindo a mensagem de esperança por Cristo Jesus. Então, tinha anunciado ontem que nós temos uma novidade essa semana e nós queremos, além dos devocionais a cada dia, na sexta-feira nós vamos ter um momento chamado A Bíblia Tem Razão. E nós queremos dar oportunidade para todos os ouvintes, todas as pessoas que têm perguntas referente à Bíblia e você gostaria de tirar uma dúvida. Então nós vamos pegar as perguntas durante a semana, pode mandar por Zap, mensageiro, sala de bate-papo do YouTube, vários meios pelo qual você pode enviar ou para mim ou para Jonathan ou no grupo da igreja, e nós estaremos tomando essas perguntas e respondendo na sexta-feira. Nós vamos ter um tempo chamado A Bíblia Tem Razão, e realmente a Bíblia, ela sempre tem razão, e a Bíblia nos dá a resposta, né, para todo assunto da nossa vida. E essa semana nós estamos estudando o livro de Filipenses. Nós estamos cada dia estudando um capítulo e eu quero incentivar os ouvintes para ler esse pequeno livro, apenas 4 capítulos no livro de Filipenses. E nós estamos estudando o tema essa semana é a alegria em face à adversidade. E nós encontramos o apóstolo Paulo, que escreveu esse livro. Ele está numa cela de Roma e ele está esperando a ser decapitado. Ele não sabia se ele ia morrer na semana seguinte, mas mesmo assim o apóstolo Paulo, 19 vezes nesse pequeno livro, ele fala sobre gozo, alegria, regozijo. Capítulo 4, versículo 4, ele diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. E nós vimos ontem, em capítulo 1, como que às vezes as circunstâncias da vida podem roubar a nossa alegria. Às vezes as pessoas também ao nosso redor, né, podem roubar a nossa alegria, tirar a nossa vitória. Também capítulo 1 fala sobre as coisas materiais. Quando nós olhamos para outra pessoa e nós cobiçamos, né, o que ela tem, às vezes nós perdemos a alegria, contentamento. E também nós vimos em capítulo 1, versículo 27 a 29, como as preocupações podem tirar a nossa alegria. Mas Deus tem um propósito. Tudo que vem na nossa vida, Deus tem um propósito. A adversidade sempre vem para nos moldar à imagem de Cristo, como diz capítulo 1, versículo 6, que Deus, quem começou a boa obra em nós, a aperfeiçoará até aquele dia. Daí capítulo 1, versículo 7 diz que a adversidade serve para nos experimentar a graça de Deus. Então a graça de Deus nos basta em toda situação. Mas daí versículo 9 a 11 nos ensina como a adversidade serve para promover o nosso crescimento espiritual. Versículo 9 de capítulo 1, o apóstolo Paulo diz: eu peço isso, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência, em todo conhecimento. Então ninguém gosta de adversidade, mas às vezes é necessário e Deus envia em nossas vidas. Mas como Jesus diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós podemos ter vitória. Como João Newton disse certa vez: tudo que Deus envia é necessário, e nada do que ele nega é preciso. E realmente às vezes Deus envia em nossas vidas a adversidade. Mas também nós vimos capítulo 1, versículo 12, como a adversidade serve
para cumprir a palavra de Deus, o plano de Deus para a nossa vida. Isso é uma coisa impressionante. Antes de fazer nossa leitura para hoje, leia o versículo 12 de capítulo 1, diz: "E eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho." Como que Deus, às vezes, permite certas coisas em nossas vidas para que o Evangelho seja pregado de forma mais ampla. E como nós temos visto, né, exatamente em nossos dias, como que Deus tem permitido que o Evangelho, mesmo sendo restrito no local da igreja, nós podemos alcançar um povo, uma audiência mais ampla com a palavra de Deus através dessa ferramenta. Mas hoje nós queremos ver em Filipenses capítulo 2, não vamos ler todo o capítulo, quero que vocês leiam quando tiver tempo, mas nós queremos trazer atenção para capítulo 2, versículo 12 e 13, né, no Filipenses capítulo 2, versículo 12 e 13, na leitura na Bíblia Almeida Corrigida Fiel, diz assim: "De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade." Então, trago a atenção para o versículo 12 que diz: "Assim também operai a vossa salvação." Então, operai a vossa salvação, em outra palavra, significa desenvolve a vossa salvação. Vai desenvolvendo a sua fé em Cristo Jesus. Certa vez houve um homem, na verdade um homem pobre, e ele tinha um salário de fome, e ele tinha muitas necessidades, sem nenhum futuro de melhora para a vida dele. E esse mesmo homem, ele ganhou uma grande herança. Ele ganhou 1000 alqueires de terra virgem, onde chove muito, com muitos rios em abundante. Com as terras, o homem recebeu também uma quantia em dinheiro para transformar aquelas terras numa grande fazenda agrícola. Na região onde que ele ganhou essa terra, havia muitos fornecedores e compradores para toda a produção de uma fazenda. E realmente nós pensamos, uma herança assim é quase impossível. Todo mundo gostaria de ganhar uma herança assim, não é? No entanto, esse homem, ele simplesmente ignorou aquela herança. Ele não deu a mínima atenção à herança. Ele continuou a sua vidinha sem expressão e sem futuro. O homem desprezou a herança e logo ele gastou o dinheiro nas coisas inúteis. E quando nós ouvimos uma história assim, nós pensamos desse homem, que absurdo, né? Nós achamos que esse homem é um verdadeiro louco. O que ele fez é um verdadeiro absurdo. E nós temos realmente razão de pensar assim. Mas em verdade, de fato, a maioria das pessoas crentes em Cristo Jesus agem do mesmo jeito. Nós recebemos Cristo e nós recebemos a salvação das nossas almas, que é a coisa mais preciosa do mundo, e tão preciosa que Cristo chegou a dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Que ele diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E quando aceita Jesus como seu Salvador, você ganhou algo que vale mais do que o mundo inteiro. Nós aceitamos Cristo como Salvador, nós estamos perdoados dos nossos pecados, libertos do inferno. Mas além disso, Jesus providenciou tudo para vivermos uma vida de vitória, uma vida melhor
ele diz em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus, ele não somente quer lhe dar uma vida eterna no céu, mas ele quer lhe dar uma vida melhor aqui na terra. Então Paulo está falando exatamente sobre esse assunto aqui em Filipenses. Ele está falando sobre a importância, né, de viver uma vida de vitória em face à adversidade. Muitos crentes são igual aquele homem que ganhou uma grande herança de terra e eles simplesmente ficam com a herança, mas não desenvolvem para o máximo que tem. Deus quer que nós desenvolvemos a nossa salvação, como diz o versículo 12. Assim também operai a vossa salvação. Desenvolve a vossa salvação. O que é desenvolver a nossa salvação? Não é para ganhar a nossa salvação, mas desenvolver a nossa salvação é investir no nosso crescimento espiritual, né? Como Efésios 4, versículo 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, homem perfeito quer dizer homem maduro na fé. Então, Deus quer que nós crescemos e desenvolvemos na nossa vida espiritual. Se nós encontramos um homem de 30, 40, 50 anos de idade jogando bolinha de gude com a criançada da rua, brincando com carrinho de rolimão todos os dias, soltando pipa, então nós vamos pensar, poxa, aquele homem, ele parece homem, mas ele está agindo como a criançada. Nós vamos pensar, puxa, chega um momento que ele não desenvolveu, né, como deve. Então Deus quer que nós deixamos a infância da nossa vida espiritual e que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Quando aceitamos a Cristo, nós estávamos vivendo do mundo, trouxemos conosco toda aquela bagagem do nosso pecado do mundo. E agora Deus quer que nós desfazemos aquela bagagem e Deus quer que nós acrescentamos em nossas vidas aquilo que realmente vai edificar a nossa vida espiritual. Então, o que Deus nos deu para desenvolver a nossa salvação? Então, primeira coisa, veja aqui, nesse mesmo capítulo, Deus tem nos dado o seu Espírito Santo para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Então, é totalmente impossível qualquer desenvolvimento sem a operação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós nascemos de novo pela operação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos batizados com o Espírito Santo no momento que nós recebemos Jesus. A Bíblia diz, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um mesmo Espírito. Então, no momento que a pessoa aceita Jesus, o Espírito vem habitar em nós. E Deus quer que nós estejamos cheios do Espírito Santo. Então, porque Deus nos deu do seu Espírito? Para desenvolver a nossa salvação. Sem a operação do Espírito Santo, não vamos crescer espiritualmente. Eu lembro quando eu recebi Jesus, eu estava numa igreja grande e toda vez que eu vinha para o culto, parece que o pastor estava apontando para mim e dizendo, você precisa mudar isso na sua vida. Eu vi o dedo apontado para mim, daí eu pensei, no próximo culto eu vou sentar do outro lado. E era uma igreja bem grande, eu sentava bem no fundo, e aí ele me achou lá também. E ele foi apontando aquele dedo para mim, contando a minha vida. Eu fiquei pensando, poxa, quem falou para ele
das coisas que eu estou fazendo. Mas sabe, ninguém falou para ele. Foi o Espírito Santo. E o Espírito Santo estava querendo desenvolver a minha salvação. Deus não quer que você apenas aceite Jesus, mas Ele quer que você vá crescendo na graça e no conhecimento de Jesus também. Ele tem muito mais para a sua vida. Graças a Deus, a salvação já é uma grande coisa. Mas Deus tem muito mais para a sua vida. Ele quer que você tenha uma vida de vitória, uma vida de alegria. Ele tem muito mais para que você possa crescer. Mas também nessa passagem, nos ensina, Ele nos deu para desenvolver a nossa salvação outra ferramenta. Veja o versículo 16, a Bíblia diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Segundo, Ele nos deu a sua palavra. Como a Bíblia diz, desejais afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ele nos deu a sua palavra para o nosso crescimento espiritual. O evangelista, o pastor dele, Moody, disse: ou esse livro te afastará do pecado, ou o pecado te afastará desse livro. Mas daí, terceira ferramenta que ele nos deu para nosso desenvolvimento, ele nos deu a casa de Deus. O Espírito de Deus, a palavra de Deus e a casa de Deus. A igreja, veja o versículo 17. E ainda que seja oferecido por libação, sobre sacrifício, o serviço da vossa fé, fogo que me regozijo com todos vós. Então, o lugar que Deus nos deu para servir ao Senhor é a casa de Deus, para nosso crescimento espiritual. Não deixando a vossa congregação, como a Bíblia diz, como é costume de alguns, antes admoestando-vos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. E nós realmente podemos ver que aquele dia está aproximando. Que Deus nos encontre servindo ao Senhor e desenvolvendo a nossa salvação. Deus abençoe, e vamos ouvir agora uma música, ter um tempo de oração, e reflete comigo enquanto nós ouvimos essa música.